É muito importante analisar o texto com muito carinho a respeito desta igreja. Glória a Deus. O texto, no verso 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Glória a Deus. Irmãos, de todas as 7 igrejas, todas as 7 cartas, existe algo em comum. Primeiro, Jesus se apresenta, diz quem é que está escrevendo essas cartas. Segundo, ele apresenta uma das suas características. Em terceiro lugar, ele sempre, em todas as 7 igrejas, vem sempre a palavra: eu conheço as tuas obras. Em todas as igrejas. E logo após, Jesus vem com uma observação, uma crítica, e logo após ele faz uma promessa. Então, veja que o modelo das cartas é muito semelhante uma das outras. E da de Éfeso não é diferente. Irmãos, preste muito atenção aqui, para você entender o contexto histórico disso aqui. Quem era Éfeso? Quem era a cidade de Éfeso? Éfeso era conhecida como sendo a maior ou a mais importante cidade de todas as 7, onde estavam as 7 igrejas. Na verdade, não existia só 7 igrejas, existiam várias. Mas o Senhor escolheu essas 7 porque tinham um peso maior. Porém, na cidade de Éfeso, em específico, existia uma deusa, o culto da deusa chamada Diana, ou Artemis. É a mesma pessoa, só muda de nome. E esse culto, ele era um culto regrado à prostituição. As pessoas cultuavam a Diana em meio a muita prostituição. Homens e mulheres se entregando no meio do culto. Falsos líderes sendo entregues também no meio do culto. Inclusive, acho que numa outra oportunidade, de forma mais profunda, irei falar um pouco mais sobre uma das grandes características da deusa Diana, que a gente sabe que nada mais é do que um espírito demoníaco. Agora, a história chama de deusa Diana. E, para vocês terem uma ideia, meus irmãos, a história é quem diz que essa deusa, ela tinha alguns rituais no meio do culto que misturava sangue com sangue. Ou seja, pegava o DNA de uma pessoa e misturava com outra no meio do culto. Cortava-se a mão, saía um sangue, misturava um sangue de um com outro.
E essa atuação demoníaca fazia com que Satanás tivesse autoridade para alterar a genética daquela pessoa. Isso é muito sério, irmão. Os irmãos entenderam ou não? Você sabia que existe demônio, sim, que altera o DNA de uma pessoa que ainda está no ventre da mãe. É isso que eu estou dizendo para os irmãos. Às vezes, e era nesse culto, chamado do culto da Diana, que acontecia essas coisas. Às vezes, o maligno, ele colocava uma marca no corpo da criança. Uma marca. Sei lá, um cabelo, um jeito, uma forma de andar. Mas alterava o DNA. Por quê? Porque estava adorando a uma deusa. Irmão, é muito perigoso quando alguém vai adorar outro tipo de Deus. Você não tem ideia do que pode acontecer. São coisas terríveis. E a palavra de Deus diz, irmãos, e a história também diz, que essa cidade chamada Éfeso era uma das principais cidades, irmão, totalmente ligada à feitiçaria. Então, meus amados irmãos, de sorte que quem fundou a igreja em Éfeso foi o apóstolo Paulo. Entendam, a cidade de Éfeso tinha agora duas igrejas. A primeira era da deusa Diana. E a segunda foi a igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Plantou a igreja lá. Então, era tão forte esse culto lá, que as pessoas vendiam os chaveirinhos de Diana, vendiam as imagens de Diana, vendia as rezas, as metodologias desse culto. E o povo estava mergulhado em uma doutrina, espiritualmente falando, terrível. Mas aquela cidade, ela era muito importante no contexto de Roma. Porque onde é que tinha banco entre as 7 cidades? Éfeso. Aonde é que tinha porto nas 7 cidades? Éfeso. Aonde tinham as melhores empresas? Éfeso. Aonde estava muito dinheiro? Éfeso. Aonde tinha o comércio mais forte? Éfeso. E aonde tinha a espiritualidade mais forte? Éfeso. O negócio lá era muito importante. Porém, meus amados irmãos, faz necessário a gente voltar lá para o livro de Atos dos Apóstolos, para você ver quem foi que fundou essa igreja. Jesus implantou uma igreja, Atos capítulo 18. Está aqui o verso de número 25. Aliás, vamos ver o 18. Atos 18 e 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Secreia, porque tomaram um voto ao Senhor. E a Bíblia diz no verso 19: e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos,
Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o temor sobre todos eles. E o nome de Jesus foi o que, irmão? Engrandecido. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Como é que o nome de Deus é engrandecido, irmão? Quando a igreja está viva e está pregando a palavra e os milagres de Deus vai acontecendo. Os demônios disseram: eu conheço Paulo e o Deus de Paulo. Eu sei quem é, todos dois. Mas e tu, quem és? Isso mostra a autoridade no mundo espiritual do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz, irmão, no verso de número 13, 14, que aqueles que eram feiticeiros queimaram os seus livros de feitiçaria. Diz: a partir de hoje não quero saber desse negócio. Eu só quero saber de Jesus. Aleluia. Eu só quero saber de Cristo. Aleluia. Então não precisa de muita coisa, irmão. Precisa é de pregar a palavra verdadeira. Aleluia, glória a Deus. Aí hoje as igrejas, muitas delas, estão perdendo o seu primeiro amor. Igreja hoje, para atrair o público, tem que arrancar os altares e tornar em um palco, pintar as paredes de preto, jogar um jogo de luz em cima, e a mensagem não pode ser contra pecado, só de chave de vitória. Aí o que acontece? A igreja tem que lotar com isso. Mas a Bíblia está nos ensinando que os crentes de Éfeso não precisaram fazer isso. Eles tão somente anunciavam o quê? A Jesus. Aleluia. Como diz a história, tu conheces Jesus? Tu sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário para dar vida a todos os pecadores. A mensagem era essa, irmão. Era Jesus, era Jesus, era Jesus, era Jesus. A mensagem da igreja precisa ser Jesus. Aí Jesus, vamos lá para Apocalipse 2, vamos seguir em frente agora. Ele diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas, irmão? As 7 estrelas, quem são as 7 estrelas? Não, as 7 estrelas são os 7 pastores. Está aqui. Ele conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem são os candeeiros? Os irmãos sabem quem são os candeeiros? Somos nós, eu e você, somos luzes. A igreja é luz. A igreja não tem luz própria, ela reflete a luz de Jesus. Não adianta uma igreja dizer: eu sou a melhor. Não, mentira. Quem é o grande aqui é Jesus, quem pode é Jesus, quem opera é Jesus, quem tem luz é Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que a gente só faz refletir a luz de Cristo que está em nós. Aí Jesus disse: eu passeio no meio dos candeeiros. Você crê nessa noite que Jesus está passeando no meio de nós? Você está dando glória agora, daqui a pouco você não vai dar mais glória, viu? Mas crente fiel a Jesus abre a boca no duro, ainda dá glória. Mas por que Jesus anda no meio dos candeeiros, dos crentes? Se fosse nos dias de hoje, Jesus escrevia assim: ó, eu ando no meio das luzes, os crentes. Mas por que ele anda no meio das luzes? O verso 2 ele explica. Ele diz: porque eu conheço as tuas obras. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Quando eu ando no meio dos candeeiros, eu ando para sondar.
Ele não anda para te dar vitória, não, está entendendo? Toma vitória, toma vitória. Não, não. Ele anda para sondar o teu coração. Oh, glória! É como se Jesus andasse com aquele negócio do médico, né? O médico bota o pescocinho, né? Aí bota assim no coração do caboclo, né? Para ver e tal, bota no peito, bota nas costas, não sei o quê, né? Pronto, Jesus é desse mesmo jeito no meio da igreja. Ajeitando. Ele anda sondando, aleluia. Ele me sonda e ele te sonda também. Ele sabe o que tu está passando. Ele sabe a tua história. Ele sabe o teu murmurar. Ele sabe a tua dor. Ele sabe a tua força espiritual. Ele sabe se tu tem fé ou não tem fé. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Oh, glória! Eu conheço o que tu faz dentro e fora da igreja. O único que conhece é Jesus. Oh, glória! Ele disse: eu sei o teu trabalhar. Eu conheço o teu trabalho. Jesus, irmão, não é um Deus, filhinho de papai, que diz assim: ah, já cumpri minha missão lá no céu, já morri na cruz do Calvário, agora eles aí que se virem para chegar no céu. Não, Jesus não está lá deitado em berços esplêndidos, descansando porque venceu a cruz do Calvário. Não. Você sabia que o único no céu que tem um corpo é Jesus? Jesus tem um corpo ressurreto. Quem disse isso foi João. João disse: eu vi o corpo dele glorificado. Os seus olhos são como chama de fogo. O seu rosto brilha mais do que o sol ao meio-dia. O seu cabelo não é pretinho nem lourinho, não, é branco. Ele disse: é mais branco do que a pura lã. João disse: olha, os pés dele não é sapato comum não, é latão reluzente. E tem uma coisa, ele não anda de cinto de couro não, ele tem um cinto de ouro no peito. Louva-se-a de cantore mi couva-se-a, rebinto couva sobre a face. Aleluia! João disse, olhou para a testa dele e disse assim: na testa dele está escrito fiel e verdadeiro. E você sabia que ninguém não gosta muito de gente muito verdadeira? De logo que é chato, né? Esse cara é muito chato. Mas Jesus é verdadeiro, hein? Se tiver errado, ele não alisa não, hein? Ele dá logo o chicote. Pá! Oh, glória, aleluia. Não fica dizendo: meu filhinho, não sei o quê, olha, se ajeite. Ele diz logo: eu tenho contra ti isso, isso e isso. Jesus não tem alisado. Oh, glória. E tem crente, irmão, se não tiver alguém alisando, eles vão embora da igreja. Não faço mais parte da igreja. Aqui eu não tenho esse problema comigo. Não. Se você gosta de Bíblia, você entrou no lugar certo. Agora, se você gosta de alisado, está no lugar errado. Olha, irmão, conheço o quê? As tuas. Conheço também o teu trabalho. Ele disse: a tua perseverança. Pensa que Jesus não vê, não? Quando tu em meio à luta, tu diz: mas eu vou para a igreja. Tu não pensa que Jesus não vê? Quando tu está no meio da prova, na luta, na guerra, a voz do inimigo dizendo desiste. Aí tu diz: não, eu prefiro Jesus. Eu quero Jesus. Eu confio em Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí Jesus disse: eu conheço também a tua perseverança. Oh, glória a Deus. E que tu não podes suportar os maus. Está aqui no texto. Quem são os maus? Homens
que se desviaram da verdadeira doutrina. E onde estão esses homens? Dentro da igreja. Desviado. Falsa doutrina, falso ensinamento. Diz a você que não tem nada demais. Aleluia, glória a Deus. Que diz que o evangelho da graça é um evangelho diferente. É uma pregação muito falsa, irmão. Aí a Bíblia diz que Jesus disse: eu sei que tu não suporta esses falsos pregadores de doutrina sem vergonha. E que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Irmão, que igreja era essa, a igreja de Éfeso, irmão? Tu entendeu o que está escrito, não? Os irmãos botaram os falsos apóstolos pela Bíblia. Deixa eu ver se ele é crente agora. Aí saiu catando a Bíblia e olhando a vida do moço. Está entendendo, não? Ô glória, puxando na palavra, na palavra. Aí dizia assim: olha, agora prega aí a palavra. Aí alguém ia lá pregar. A igreja disse: epa. Ô irmão, já foi numa igreja que às vezes o pregador até se esforça, faz um movimento danado, mas só sai 50 centavos de Bíblia. Não é? É uma luta, é um esforço, é um pulo, é uma águia, é um voo. Mas cadê a Bíblia? Tem não. Aí a igreja de Éfeso, a Bíblia diz que era uma igreja madura, que experimentava os falsos apóstolos pela Bíblia. Não era uma igreja que dizia: eita, irmão, estou me arrepiando todinho, olha para isso. Estou sentindo alguma coisa errada aqui. Não, a igreja era pela palavra. O que é que está escrito? É arrepio ou é a Bíblia? É a Bíblia, então pronto, vamos pela Bíblia. Aleluia, segura teus arrepios aí, vamos pela palavra. Não era, irmão? Então, está aqui, olha, que a igreja botava os apóstolos pela palavra e achou eles mentirosos. Meu Deus. Olha Jesus dando outro elogio à igreja de Éfeso, outro elogio, verso 3, ele dizia: tem perseverança, tu suportaste prova, por causa do meu nome. Espera aí, irmão, deixa eu repetir para os irmãos. Tu suportaste prova, por causa do meu nome. Jesus disse: eu sei que tu estás passando no aperto, por causa de seguir o meu nome. Eu sei que Satanás já disse muitas vezes no teu ouvido: olha, vai arrumar o dinheiro de outra forma. Aí tu diz assim: não, porque agora eu sou crente. Oh glória, aleluia. Às vezes, por ser crente, alguém olha para você e diz: aqui não tem emprego para crente não. Ou seja, tu está passando na prova por causa do nome de Jesus. Alguém chegou para mim outro dia e disse: pastor, estou desempregado há muito tempo, desempregado há muitos anos, mas surgiu um emprego agora de babá, lá no Instituto Espírita de não sei o que mais lá. O que é que o senhor acha, pastor? Eu disse: minha filha, essa porta não vem de Deus. Eu sei que está desempregado, mas maior é Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E a irmã disse: olha, pastor, a partir de hoje eu não vou nem lá, nem na entrevista mais. Ou seja, está pagando o preço por causa do nome de... E Jesus disse: eu estou sabendo, eu conheço as tuas obras. Aleluia, oh glória a Deus. Ele disse: não deixaste esmorecer. Está na prova, mas não está mole, capengando não. Ô pastor, por mim, pastor, não tem mais força de ir para a igreja, pastor. Parecendo um velho, 90 anos. Pastor. Não, é passando pela prova e de pé, cabeça erguida, dizendo: eu sei em quem tenho crido, como disse Jó.
Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O crente que anda pela palavra, ele anda convicto em cima da Bíblia. Nada vai abalar a fé dele. Por quê? Porque a palavra de Deus está na vida dele. Oh, glória a Deus. Mas eu disse aos irmãos que Jesus, ele é fiel e verdadeiro. Não tem enrolada, tem? Veja o 4. Olha o verso 4. Tenho, porém, contra ti. Olha Jesus dando agora a chicotadazinha santa. Diga glória. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa igreja, quando foi escrito isso, foi no ano 90 depois de Cristo. Paulo andou pregando lá no ano 50 depois de Cristo. Essa palavra aqui estava algo em torno de 40 a 50 anos. A igreja que Paulo pregou era uma igreja de 40 anos atrás. Você sabia que as 3 gerações de uma igreja é sempre assim? A primeira geração é que viu, observou os milagres. A segunda geração de uma igreja é aquelas que ouviram, não viram, mas ouviram. Rapaz, a igreja naquela época era um Pentecoste danado, ouviram. E a terceira geração é a de que não sabe de nada. Nem viu, nem ouviu, sabe de nada. Ou seja, toda geração de uma igreja, ela sempre tem a tendência a declinar. Quem era a igreja onde eu nasci, a igreja de Abreu Lima? Há 50 anos atrás, irmão, se não fosse a maior igreja fervorosa no Brasil, dificilmente tem outra igual. Milagres acontecendo todos os dias em todas as igrejas. Mas e hoje? Só ficou a história. Alguém conta, diz: olha, fulana do ciclo de oração, quando orava, fazia assim, 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 assim. Olha, tinha a irmã fulano de tal, tinha um pastor fulano de tal, tinha um pregador fulano de tal. E a geração de hoje, quer que sabe? Nada disso, não sabe mais nada. Nem lembrança tem. Por quê? Está em declínio. Mas veja que o texto diz assim, o verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não perdeu, não. Não perdeu o primeiro amor. Abandonou. É diferente de alguém dizer assim: ah, perdeu, não tem mais o primeiro amor. Não. Aqui está dizendo abandonou. Ou seja, deixou de praticar as primeiras obras. Quem eram as primeiras obras da igreja? Jesus disse: não suportava homens mentirosos, pregador e troncho, na nossa linguagem. Botou à prova os falsos apóstolos. Era uma igreja perseverante, ou seja, uma igreja que pregava a palavra. Era uma igreja viva, era uma igreja avivada, uma igreja cheia do poder de Deus. Mas com o passar dos anos, Jesus disse assim: eu só tenho uma coisa contra ti. O que é? Essa igreja é tão poderosa. Tu esqueceu o primeiro amor. Ou seja, não estava mais praticando o que praticava no início. Você quer ver uma coisa, irmão? Eu vou dar um exemplo aos irmãos. Nos cultos antigamente, se começava o culto às 6 horas da noite. Era 6 horas da noite. Por quê? Porque os pastores nos ensinavam que a gente tinha que ter um período de oração antes de começar o culto. Ou seja, já começava o culto em 380. Porque já vinha da oração, meia hora, 40 minutos de joelho, o crente já fica logo cheio até a tampa. Quando os irmãos começam a cantar os hinos, meu Jesus, tu é bom, já tem crente estralando no mistério. Mas se a gente for dizer isso hoje, os irmãos só querem chegar umas 7h30, 7h40.
ora 5 minutos, de bom dia, Jesus, boa noite, Jesus, e já começa a cantar os hinos. Ou seja, Jesus disse: tu estás abandonando o primeiro amor. Lá no início não era assim. Tu lembra? Olha para o teu irmão e diz: tu lembra como tu era? Lá quando tu se converteu? Meu Deus do céu. Né? Lembra ou não lembra? Crente cheia do mistério. Oh glória! Não podia passar um vento que ela dava uma rachada de línguas estranhas. Hein? Era assim ou não? Era desse jeito ou não era? Primeiro a chegar no culto e o último sair, era ou não? Quando alguém dava um glória a Jesus no altar, ela rasgava também outro glória lá do outro lado. Crente fervoroso, fervorosa, cheia do Espírito de Deus, cria no mistério. Se chegasse alguém endemoniado, o primeiro a se levantar era ele. Saia em nome de Jesus. E hoje, irmão, o que é que a igreja faz se entrar um endemoniado? Misericórdia, todo mundo corre. Se brincar, corre tudo lá para o banheiro, lá atrás. Hein? Oh glória. No primeiro amor, a gente orava pelas madrugadas, sim ou não? Hã? Eu tinha um radinho de pilha, meu pai me deu. Era ligado na Maranata, era rádio naquela época. Meu Deus. Cada hino lindo de Job Silva, nas madrugadas da Maranata. E eu chorando e falando com o mestre, aleluia. Soltava aqueles hinos assim: chora pela madrugada, mas canta ao amanhecer. A noite pode ser escura, o teu Deus não te deixa morrer. Vem aplausos e pedrada, a vida é mesmo assim. Mas o importante é que vencemos pelo sangue carmesim. Eita glória, isso é dos antigos, viu, irmão? Os mais novos nem lembram disso. Oh glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Era o quê? Era fervoroso. Ah, tem um culto aonde? Tem uma vigília aonde? Lá do outro lado. Andava 5, 6 quilômetros. Ia a pé, animado. Hoje, se tiver a igreja a 100 metros da casa dele, está muito longe. Eu vou orar para Jesus botar uma aqui, do lado da minha casa. Misericórdia. Diga misericórdia. É assim ou não? É. Agora tem uma coisa, ó. Olha o que Jesus disse. No verso 5. Olha o conselho que ele dá, o conselho. Ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Meu Deus. Dá para tu perguntar ao teu irmão? Tu se lembra de onde tu caíste? Por que tu está tão fervorosa hoje? Tu não é mais fervorosa como era antigamente. Aí Jesus assim: lembra de onde tu caíste. Faz o quê? E arrepende-te. Irmão, Deus está falando comigo e contigo nesta noite. Essa palavra é muito forte. Ele diz assim: arrepende-te e volta a praticar. Oh glória a Deus. As primeiras obras. Sabe o que Jesus está dizendo? Volta a orar pelas madrugadas. Volta a louvar o meu nome. Volta a praticar o jejum. Volta a congregar nos matutinos. Entra no ciclo de oração novamente. Irmãos, percebam uma coisa desse texto que é muito importante dizer a essa igreja. Ele não mandou você voltar. 40 anos de fé. Aí Jesus disse: agora tu volta. Não. Jesus é compreensivo.
Jesus está dizendo a essa igreja: não precisa você voltar do zero, só precisa você se arrepender. Aleluia. Se arrepende e pratica as primeiras obras, só isso. Não, pastor, mas será que eu tenho que voltar para o rabo da fila? Como dizem os obreiros mais antigos, tem que voltar para o rabo da fila. Não, isso não é bíblico. O que Jesus está dizendo é: qualquer um pode cair. O problema é que não pode ficar prostrado. Ele está dizendo: se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. O mestre disse assim ainda mais no final do verso 5: se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou tirar a luz que há em ti. É a mesma coisa dizer: olha, tu vai morrer espiritualmente. Alguém lembra aqui? Muitas vezes a gente para pensar nos cultos de anos mais atrás, mais antigos. Alguém lembra de alguém e diz assim: rapaz, aquele era um pregador. Quando ele pregava, o céu se abria no meio da igreja. Alguém às vezes passa por alguém, por uma irmã, e diz assim: aquilo era uma levita. Meu Deus, que mulher para louvar a Deus com sangue. Aquilo era um homem que gostava de orar. Mas veja que o verbo é só no passado. Era, foi, não é mais. Mas Jesus ainda lembra das tuas primeiras obras. Ele não esquece não, nem apaga não. O que tu fez pela obra de Deus está registrado nos memoriais de Deus Jeová. Aleluia. Pastor, mas eu cheguei a cair, pastor. Mas a história ainda está registrada. Oh, glória. E se alguém, como disse Jesus, se arrepender e praticar as primeiras obras, aí a Bíblia diz: eu vou te revestir novamente da minha graça. Tem crente aqui nesta noite que vai receber o perdão de Deus. Satanás veio te acusando muitos anos, querendo que tu desistisse, querendo que tu parasse, querendo que tu encerrasse a caminhada. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo: é só se arrepender, meu filho, e praticar as primeiras obras, que eu vou renovar os talentos da tua vida. Oh, glória a Deus. Se tem crente que está precisando de renovo nesta noite, essa palavra é para você. Deus está falando com alguém nessa noite. Ele está dizendo: volta, meu filho, volta. Volta a pregar, volta a orar, volta a jejuar, volta a ler a palavra, volta. Aleluia, se arrependa. Oh, glória a Deus. Aí Jesus fala com aquela igreja e diz assim, no verso 6: tem contudo a teu favor. Ele está dizendo agora que é a teu favor. Deus está falando com o crente aqui nesta noite. Eu estou sentindo o Espírito de Deus nesta palavra. Você crê que quando eu estava saindo de casa, Jesus disse assim: dobra o teu joelho, porque hoje eu vou fazer uma grande obra naquela casa. Não vai ser paralítico andar não, meu filho. Vai ser alguém que estava enferrujado e eu vou tirar as ferrugens novamente. Jeová está dizendo: eu vou tirar os ferrugem novamente. Vai ser vaso novamente, vai ser escolhido novamente, vai ser preparado novamente, vai ter fogo novamente, vai estar cheio novamente.
O inferno vai se abalar, porque Deus está levantando o crente novamente aqui nessa igreja. Aleluia! Deus está renovando os mistérios novamente. Manto, remianda gacho. Jeová está renovando o ministério de alguém aqui nesta noite. Ele também disse assim: tens contudo ao teu favor que tu odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus disse assim: olha, tu não gosta dos nicolaítas nem eu. Quem são os nicolaítas, irmão? Os descendentes de Nicolau, o diácono, lá de Atos capítulo 6, verso 5. Os apóstolos consagraram os 7 diáconos, um dos 7 era Nicolau. Nicolau começou bem, mas daqui a pouco começou a mudar a doutrina. Quem são os nicolaítas? Falsos pregadores, exploradores das ovelhas. Aleluia. Quer tirar o dinheiro da ovelha, ensinando falsa doutrina, ensinando que tudo é liberado e que não tem nada mais que possa ser pecado. Aí Jesus disse assim: tu odeia esse povo, eu também odeio eles. Tem crente, irmão, que às vezes até esfriou na fé, mas ainda continua com a base. Aleluia. Conhece ainda um falso pregador de longe. Aleluia. Quando vem com muito movimento, diz logo: isso aí não é de Deus não. Eu estou orando muito não, mas eu ainda sei quando é de Deus ou não é. Você está entendendo? Ô glória. E não gosta muito de movimento não. Aí Jeová disse: eu odeio os nicolaítas, só quer tomar dinheiro e ensinar coisa troncha ao povo. Aleluia. Ele disse: mas eu tenho algo ao teu favor, que tu também não gosta desse povo. É o crente que ainda mantém a sincera doutrina. Pode estar até frio na fé, mas ele conhece o que é de Deus e o que não é de Deus. Quem é de Deus e quem não é. Quem tem e quem não tem. Quem tem a unção de Deus e quem não tem nada. Só tem conversa. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí o verso 7, para finalizar nesta noite, ele diz assim: quem tem ouvido, ouça. O quê? O que o Espírito diz às... Aí a promessa dele agora. Finalmente, a carta encerra com uma promessa. Olha a promessa de Deus. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Se eu fosse você, eu abria a sua boca e dava glória para ele nesta noite. Jesus não te está prometendo casa, não está te prometendo ouro, não está te prometendo dinheiro, emprego, casa nenhuma. Ele disse: eu vou lhe dar, aleluia, os frutos da árvore da vida que está no paraíso do meu Deus. É Jeová dizendo assim: tu vai ser salvo, tu vai ser salvo, tu vai ser salva. Eu garanto a tua salvação. Só faz as primeiras obras.